Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Astral em Movimento. E hoje vamos falar sobre os conflitos que nós estamos vivendo. Estamos vivendo num mundo em guerra? O que isso significa? Esses conflitos, eles têm um aspecto cósmico também ou é só uma questão do nosso mundo material? De quem será essa vitória, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Então, qual a visão que a astrologia traz sobre as guerras? A astrologia, ela oferece um espelho simbólico que nos ajuda a reconhecer que o mundo real é simultaneamente sincrônico ao universo. Então, a astrologia, ela não se trata de um mundo ideal, mas uma forma de ajudar a ver, entender e viver nesse mundo real. E no mundo real tem muitas coisas, existem praticamente de tudo. Então tem alegria, mas também tem a dor e o sofrimento, tem a realização, o contentamento. A astrologia até te mostra um caminho para isso, mas também tem os problemas que nós precisamos enfrentar. Então o mundo real, ele é imperfeito e é oscilante muitas vezes. E quando o egoísmo e a ignorância, como eu sempre falo, né, e não só eu, né, tradições milenares, né, que quando o egoísmo e a ignorância se avolumam, a loucura fica cruel demais, né, fica sem limites, e quando essas formas ainda por cima tomam o poder, porque elas amam o poder, elas fazem de tudo para isso, então elas tomam o poder assim, dos escalões mais baixos aos mais altos. Então nós temos o quê? Guerras. Então a astrologia, ela não apresenta a guerra como um desígnio cósmico inevitável, mas como uma manifestação que acontece quando esses padrões energéticos se acendem, né, iluminam sobre esse egoísmo, sobre a ignorância, quando ela se sobrepõe ao senso coletivo de responsabilidade. Então a energia ela permeia todos. Cada um energia como ingredientes de um bolo, cada um vai lá, pega e faz o seu da sua maneira. Então nós estamos vivendo nesse panorama. E nem dá para fingir que não está lá, não dá para mais ninguém, certo? Então ele está acontecendo de fato. Então o melhor que nós podemos fazer é tentar entender. Então a astrologia, ela apresenta os astros, né, as estrelas, como dispositores importantes, simbólicos nesses conflitos. Por exemplo, os planetas terrosos, né? Por que são terrosos? Eles são planetas mais físicos, são os próximos à Terra, como Mercúrio, Vênus, Marte. Então, esses planetas, eles transportam a índole humana, o caráter, a natureza do ser humano. Então, eles performam a nossa maneira de ser e de viver uns com os outros. Então, Mercúrio, ao mesmo tempo, por exemplo, que Mercúrio, ele é o diálogo, o entendimento, a narrativa, né, essa capacidade de se comunicar, mas ele é também a desinteligência, a confusão da mente, o imediatismo, né, daquela mente material que ela tem que ter uma opinião já, na hora, e não reflete em nada, que nubla a compreensão. Então, Mercúrio também traz a mentira, a ofensa, a ameaça, né? E Vênus? Vênus é a harmonia, é o acordo de paz, é a conciliação amigável, né, de valores. Mas Vênus também representa a cobiça, a vaidade, o jogo parcial de interesses, né, o querer se apropriar daquilo que não lhe pertence. E Marte, né? Marte, ele representa a energia do guerreiro que tem que ser salvador, a força de proteção, de defesa, aquela que ampara o aliado, protege as costas, né, dele diante de um ataque. Mas Marte também é a agressão, é a violência, é a investida, é o impulso de destruir o outro sem compaixão nenhuma. Então, essas três energias, elas são energias muito próprias da índole do ser humano. Então, essas energias juntas, elas revelam como um espelho, né? A dualidade que permeia as nossas relações, as nossas decisões, para nos lembrar que cada energia, ela pode ser construída tanto para criar quanto para destruir.
Tem uma história, por exemplo, para ilustrar um pouco isso, uma história oriental que eu gosto muito, que chama Bana o Intrigante. Então tinha um reinado antigo, né, onde o Bana ele era o conselheiro do imperador. Então o imperador ele tinha todo o poder sobre todos, né? A gente está falando de um Oriente Médio, né? Onde os sultões, né? Que tinham várias esposas. Então ele tinha uma muito linda, muito especial, que era a predileta dele, e que o Bana cobiçava ela demais, né? Ele queria porque queria. Então o que o Bana fazia? Ele criava as fake news, né? Sobre ela, sempre demonizando, sempre criticando, sempre tentando influenciar a mente do imperador para que ele se separasse dela. Porque na cabeça do Bana, ela separada, ele ia se aproximar e oferecer vantagens para ela, ela ficaria com ele. Só que o imperador não caía em nada, né? Ele relevava tudo, ele gostava muito dessa esposa. Então o Bana ele arma um plano mais audacioso, né? Ele cria uma história fantasiosa, manipulada, levando o imperador a acreditar que essa esposa preferida ela estava tendo um caso com o chefe da guarda, que não era verdade. Mas o Bana arma de um jeito que o imperador pensa que falou agora, uma traição ele não vai resistir. Só que ele não contava com o impulso do imperador naquele momento. Então, quando ele viu aquela cena, nem parou para analisar com mais atenção, para refletir, para conversar, não. Ele já explodiu e ordenou que matasse imediatamente essa esposa e o chefe da guarda. E o Bana fica arrasado, porque deu errado, né? A estratégia dele não deu certo, né? E aí o que acontece com o imperador? Pouco tempo depois ele morre também. Porque na primeira voltinha que ele foi dar no quarteirão do castelo, sem o chefe da guarda, que protegia ele sempre, ele é assassinado. E o Bana, como assim, quem ficou no poder do imperador, o Bana, assim, a única pessoa que gostava dele era o imperador. O imperador morto, o Bana foi jogado às cinzas ali da irrelevância. Aí o Bana entra numa depressão profunda e morre também. Aí o que acontece? Quando o Bana morre, ele acorda num lugar muito lindo, florido, que era o paraíso, que tinham ali pessoas, umas moças, uns rapazes bonitos sorrindo para ele, e ele fica sem entender, né, por que ele, uma pessoa como ele, que ele sabia a índole que ele carregava, as coisas que ele aprontava, né, estava naquele lugar. Aí aparece um deus muito simpático chamado Turgífero, né, recebe o Bana, fala bem-vindo ao paraíso, Bana, quero que você se sinta à vontade, você está bem, como um bom anfitrião, né? Você está se sentindo bem aqui, o Bana envergonhado, né? Vamos dar uma volta, e leva o Bana para dar uma volta pelo paraíso, e numa pracinha de esquina ali no paraíso, quem que estava sentado ali conversando? O imperador com a esposa e o chefe da guarda. Então eles estavam lá. Quando eles viram o Bana, eles ficaram assim horrorizados, indignados, né? O que é que o Bana está fazendo aqui? Por causa dele todos nós morremos. Ele armou toda uma intriga, né? Então assim, ele foi o grande vilão dessa história toda. E o deus Turgífero observa e fala, não admito que vocês julguem o Bana, porque nenhum de vocês viveu a vida de poucas oportunidades que ele teve para transformá-lo naquilo que ele se tornou. E vocês, né, ele chama a atenção dos três, ele olha para o imperador, você não pode falar do Bana porque o seu defeito foi ser um déspota, ser violento, destituir da vida das pessoas sem nenhuma chance delas se defenderem. Então você fazia a dominação do seu poder sem a consideração real com os valores dos outros. Então você também carregou o seu problema, você está aqui. E o chefe da guarda, você era um grande guerreiro, protetor, mas você fazia isso por vaidade, por orgulho. Você não tinha uma real consideração com as ações que você fazia também. Você queria o reconhecimento. E, finalmente, a esposa, né, do imperador falou, você sabe e eu também sei que você estava com ele por interesse, não por amor.
Então você estava com ele porque ele te oferecia joias, tapetes bonitos para você andar, né? Então vocês personificam todos esses defeitos humanos. Então Bana carrega a intriga, você carrega a raiva, você carrega o orgulho, você carrega a vaidade. Então nesse momento ele sopra todos eles de volta para a Terra, para mostrar que são essas características que existem para que o ser humano, ao enfrentá-las, né, ao lidar com elas na sua vida aqui, ele se aprimore também, ele saiba fazer as suas colocações. Então, Vênus, Mercúrio e Marte, próximos da Terra, são essas energias todas, né, que causam os conflitos, as dualidades, e chegamos, no final das contas, a essas guerras totalmente fora de contexto, né, injustas para o mundo que a gente merece viver. Então, só que acontece assim, essas três energias, elas não são sozinhas na situação, elas são simplesmente dispositoras, elas são comandadas por mais três energias fortes, né, que são Júpiter, Urano e Plutão. Então, essas são as forças que vão comandar o fluxo de uma guerra, porque elas trazem o quê? O resultado dessas ações. Então, vai lá, o Bana faz a intriga, o outro vai lá, manda matar, o outro, todas as confusões, né, humanas, né, dentro das nossas problemáticas, essas energias mestras, elas comandam o resultado de tudo isso. Então, esses planetas são planetas gasosos, né? Eles ficam para trás, lá para cima de Marte, né? Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, são esses planetas gasosos. Mas os regentes dessas situações, dessas energias que eu comentei, são Júpiter, Urano e Plutão. Então, esses planetas, o que eles fazem, né? A astrologia, quando a gente quer saber qual vai ser o resultado, para onde que está se encaminhando esses conflitos todos, nós vamos observar quem? Esses planetas, o que está fazendo Júpiter, Urano e Plutão. Então, nós somos orientados a medir e analisar os conflitos, o resultado dessas ações que acontecem aqui na Terra. Então, por exemplo, Urano, como eu sempre falo, Urano é o caos, mas é um caos assim, ó, baixou o caos aqui, não. Urano é o caos como um resultado inevitável das confusões de Mercúrio. Então, diante dessa escalada de ações precipitadas, reações mentais, né, sem nenhum tipo de reflexão, de sabedoria, daquelas palavras que são tomadas impulsivamente, dominadas pela raiva, pela loucura, né? Então, Urano, ele pega tudo isso e fala, bom, agora lidem com o caos que isso traz. E aí, aonde nós vemos Urano? Por exemplo, quando aqueles fatos escondidos são descobertos, né, as escutas de telefone, as mensagens de WhatsApp, os áudios, né, quando eles são descobertos e viralizam, é a energia de Urano. Urano, ele fala, eu não fiz isso, eu estou trabalhando a consequência do que já foi feito. Quando ele está no comando é assim. E nós estamos vendo o quanto isso está acontecendo cada vez mais, porque a gente está se encaminhando para a era de Aquário, essa era da casa de vidro, do teto de vidro. Não queira se esconder, porque nada mais é permitido que seja escondido. Então, o Urano, ele também é o quê? Ele é a libertação do jugo, né, que oprime o ser humano. Então, o Urano, ele traz o quê? Ele traz a revolução da minoria quando descobre que, na verdade, ela é maioria. Então, o Urano, ele se representa muito naqueles grandes movimentos de protestos, na rebeldia, na irreverência, que perde o medo totalmente daquele poder que não é mais justo, que não é fraterno, que não é igualitário. Vejam essas expressões como nos lembram muito a Revolução Francesa, até hoje. Então, a Revolução Francesa foi um grande movimento da energia de Urano. Agora, e Júpiter, né? Júpiter, ele fala do quê? Da expansão. O Júpiter é aquele assim, ó, tudo vai ficar enorme, né? Então, quando tudo explode, né, se torna espetacular, é Júpiter.
Então, Júpiter, ele faz assim, olha, a vaidade, quando ela é demais, né, o ego de tão inflado que ele destrói até a si mesmo, então Júpiter é aquele que abre essas portas, tanto da glória que vai para o céu, quanto do abismo que vai para o inferno. Então, Júpiter, ele tem muito critério, inclusive, ao fazer isso, viu? Porque Júpiter, ele representa a lei do universo, mostrando que ela é justa e é implacável, e não adianta. Então, Júpiter é aquele que dá muita corda, né? Ele é o excesso, né? Então, a pessoa, quando ela começa a ficar louca, como a gente está vendo agora, nesses momentos que a gente está vivendo, ele lota de corda porque ele sabe que o mal ele é autodestrutivo por natureza. Ele vai se enforcar, mostrando que o abismo é um destino inexorável de todos aqueles que desafiam as leis da justiça, da verdadeira justiça, certo? Contra a existência do ser humano, como assim? Pode nascer alguém que seja contra a existência de um outro ser humano? Então, Júpiter é essa força que ergue, que derruba grandes impérios na humanidade. E Plutão? Plutão, ele é a morte e a destruição, que é o pior, é a batalha em si. O pior resultado de uma guerra é Plutão quem comanda. Então, quando o inimigo ele é tão claro, ele é tão, assim, ele tá tão abusivo, as únicas opções são a rendição e a destruição. Chegou nesse 880, é Plutão que entra no comando. Porque com ele não tem meio termo. Plutão, ele tá na desconstrução, mas também na reconstrução. Que o mundo material sempre pode permanecer quando a alma está presente, mostrando que o que foi destruído foi feito por seres sem alma. Aonde tem alma não tem destruição. Essa é a regra, né? É a consciência que Plutão vem trazer. Ele fala, olha, aquilo que foi, aquela destruição, daquele tamanho que foi feita, aquilo que destruiu não tem alma, porque eu já recolhi a alma, se recusou a viver dentro daquele ego. Então ali só sobra uma carcaça que ela pode fazer o que ela quiser, o destino final dela vai ser vamos dizer assim, uma inexistência, aquilo que parte para o nada, né? Porque sem alma nós não somos nada. Então Plutão é aquele que regenera o corpo. Sabe aquele milagre que as pessoas falam, nossa, a pessoa ressuscitou, saiu do coma, ninguém sabe como não morrer. É Plutão que faz isso. Plutão sempre regenera o corpo ou a alma quando ela está ligada a coisas realmente importantes, coisas que ela realmente precisa na vida dela. Por isso que aquela expressão, não é aquela expressão que a pessoa vende a alma para conseguir coisas, né, acordos de interesse, nunca dá certo, porque quem que vai cobrar essa conta é Plutão. Olha, você sem alma, você ficou sem nada, né? Agora, dentro de um conflito, nós temos mais 5 energias que são muito importantes, que são Ceres, né? Ceres, ela é o que? Ela é a sobrevivência física. O ser humano, ele precisa sobreviver no planeta, ele precisa ter alimentos, né? Tem a energia de Quiron. Quiron é aquele que cura os feridos e as feridas. Palas Atena, que é a diplomacia, a razão, que sempre tem espaço quando, vamos dizer assim, quando alguma alma, né, ainda existe dentro desses poderes. Temos a energia de Netuno. Netuno é uma energia incrível, né, porque Netuno ele detém uma coisa muito importante, que é o oásis, o Shangri-La que eu falo. Então Netuno ele fala, olha, sempre num momento de guerra, de confusão, de caos, sempre vai ter um lugar onde o mal não penetra. Quem detém esse lugar é Netuno. Então nós precisamos desses lugares, né? Vou falar um pouco mais sobre eles daqui a pouco. E Saturno, a energia de Saturno é aquele que vai, a energia que vai organizar, reconstruir de maneira correta depois que tudo já foi, que assim foi resolvido, né? Então colocar a casa em ordem, é Saturno quem faz isso. Então, observem a importância dessa conjunção que está acontecendo desde o começo do ano passado, e agora ela está exata, né, a partir do começo desse ano, que é Netuno e Saturno, que é a reconstrução de colocar a casa em ordem, que é Saturno, e o oásis, né, o lugar que é protegido contra o mal, que é Netuno. E o Sol e a Lua, certo? O Sol e a Lua, eles abrem o palco da vida.
certo? Eles abrem o campo da batalha e eles distribuem essas energias de uma forma equânime. Fala energia, não tem como, é como o sol, você não pode falar, olha, sol é só para quem merece. Tem até uma frase famosa, né? O sol é para todos, ele brilha para todo mundo. Então, como todos os elementos, com todos esses elementos em jogo, certo? Então a astrologia ela observa como eles se movimentam, como eles interagem, né, em cada região do planeta e como essa influência se aplica a essas nações da Terra nesses momentos, né, nesses momentos de guerra que nós vivemos. Então vocês veem que interessante, né, interessante num sentido assim, que eu não acredito na sincronicidade neste caso, né? Eu acho que essa conduta maligna, né, que está nos levando à guerra, ela é tão mal intencionada que ela fez propositalmente esses ataques nesse momento onde desses grandes alinhamentos planetários e do eclipse da lua de sangue, certo? Até assim a própria forma macabra como decapitar pessoas, isso daí é uma coisa assim, nem dá para tentar se esconder mais, porque a gente vê que ali passou já até do que é considerado loucura e crueldade, ali tem uma coisa parecendo realmente ritualística, né? Vamos dizer que a loucura ela chegou às raias, né? do inferno, né? Então vocês vejam que essa lua de sangue que teve esse eclipse foi o momento que abriu essa grande guerra. Então nós estamos vendo que todas essas energias, né? Vocês veem que a astrologia a gente vê ali que tem esse grande alinhamento planetário está acontecendo aonde? Sobre qual região da Terra? América do Norte, certo? Então ali está Sol, Marte, Vesta, Mercúrio, Vênus e cabeça do dragão. Estão todos ali apostos. Então esses alinhamentos, eles revelam que esse campo energético, ele está propenso a explosões de poder que, se não forem canalizadas por valores de empatia, de cooperação, se transformam em conflitos armados. E é o que nós estamos vendo. Então é tanta energia que a gente está vendo sair de lá muitas confusões. E formando um verdadeiro vórtice cósmico que desencadeia uma série de desequilíbrios energéticos na nossa sociedade terrestre. Eles estão apontando todas as flechas para o mundo, eles estão atacando tudo, eles não conseguem ficar 5 minutos sem falar, vou derrubar aquele, vou destruir aquele outro, eu vou. Então assim, o arsenal está lotado. Então eles estão apontando um monte de flechas, só que não estão se dando conta de que esse tiro vai sair pela culatra. Inevitável. Então essas confusões mentais de Mercúrio, que está lá nesse alinhamento, né? O jogo de interesses egoístas de Vênus, que está lá também. A agressão de Marte, que está lá também. Então eles estão se apropriando do lado mais sombrio dessas energias que estão dispostas. Então, o ego solar está se fundindo com a agressividade marciana, enquanto Mercúrio está espalhando confusões mentais, distorcendo a comunicação. Vênus está intensificando ainda mais esse jogo de interesses egoístas, né? Que estão corroendo todos os laços de solidariedade das nações da Terra. Não tem mais solidariedade, eles escancaram assim, a única coisa que existe aqui é interesse. Então, o que é difícil nisso, né? É difícil assim, porque Vesta também está lá. Então, Vesta, ela alimenta esse fervor ritualístico, né, que eu acabei de falar agora há pouco, essa coisa macabra, né? Então, vai transformando disciplina em fanatismo. Tudo aquilo que eles têm que ter de energia de disciplina para uma nação, eles estão jogando, transformando isso em fanatismo, porque eles estão acreditando lá que eles são capazes de criar o próprio Armagedon e que vai sair alguma coisa boa de tudo isso. Então, essa combinação, gente, olha, isso daí, essa mistura aí de, sabe aquelas misturas que dá ruim, né? Manga com leite, né? Vitamina de abacate com morango, né? Então, assim, não tá dando certo isso. Então, isso está sendo muito amplificado com a influência do quê? Da cabeça do dragão.
Então, a cabeça do dragão, que é esse ponto lunar que marca o quê? Confrontos decisivos. Então, a cabeça do dragão, ela estando lá, fala, nada daqui vai ser dissipado com o vento, com vamos esquecer tudo isso que aconteceu com simples me desculpa, me perdoa, não. A cabeça do dragão fala, olha, agora a coisa foi séria, agora é decisivo, certo? Se o que vocês queriam era o início de uma terceira guerra, estamos nela. Mas ao que tudo isso vai levar? É inevitável. Então, a decadência e a autodestruição. Porque chegou o momento da queda de um império. E é um processo doloroso, né? Isso, porque eles nunca caem assim, e acabou, né? Não, o meu gás, não. Cai atirando, cai assim, tentando arrastar e todo mundo para aquele inferno. É o afogado que você tenta salvar, ele te afoga junto, né? Então, eles estão transformando esse ímpeto bélico deles na própria ruína da estrutura deles, certo? Por quê? Porque ela ousou desafiar o equilíbrio cósmico. Porque quando você desafia o equilíbrio de todas as nações do planeta, você também está desafiando o equilíbrio cósmico, porque todos nós fazemos parte dele. Então, os sinais claros dessa situação que está acontecendo lá na América do Norte é a saída de Saturno e Netuno dessa região. Saturno, olha, Netuno ficou lá, acho que nos últimos 20 anos, passando por aquela região. 20 anos, mais de 20 anos. Então, Netuno é sempre aquela coisa que traz aquela impressão, nossa, esse é o melhor lugar do mundo para se viver, eu posso iludir o mundo todo, como aqui é lindo, como assim, um monte de mentiras, né? Então, Netuno, eles ficaram se apropriando dessa energia de Netuno para construir uma imagem de sociedade, de cultura, acima de todas as outras. E Saturno, que passou por lá nos últimos, né, nos últimos anos, deu, vamos dizer, uma chacoalhada nessa reestruturação, mostrando que não tem mais nenhum líder ali que vale a pena. Então, a saída de Netuno dessa região, que foi no início de 2025, é como se caísse um véu, de uma vez, um véu assim que não caiu de uma vez para todos, né? Mas para muitos que ainda continuavam acreditando. Então, assim, Netuno passa agora para a região da América Latina. Então, agora o novo Shangri-La começa a se construir aqui, América Latina, América do Sul. Tem o lado bom, tem o lado ruim. Espero que nós venhamos a viver mais o lado bom, né? Então, vai ficar muito tempo por aqui, muito tempo mesmo. Então, nessa região, nós também temos Ceres, Quiron e Urano, certo? Então, a energia protetora espiritual desse Netuno, né? Netuno está com Saturno. Essa capacidade de reconstruir, né, de Saturno, vem junto com a cura de Quiron. Então, os grandes curadores estão aqui. A grande energia de cura está aqui na América Latina, América do Sul. Também a energia de sobrevivência, né, de Ceres também está aqui. Todos nessa região. Então, Urano ele está nessa região da América do Sul desde o início de 2013. Então, quando eu vi que ele ia entrar nessa região, em 2012, até eu lembro que eu escrevi naquele momento, eu fazia poucos vídeos, mas eu escrevia, né? Que nós íamos entrar num período de muitas revoluções aqui na América do Sul a partir de 2013. E foi exatamente o que aconteceu e que ainda estamos vivendo, né? Então, essa energia de Urano, ela já está finalizando aqui, né? Então, assim, já veio trazendo essas revoluções. Ele veio o quê? Fazendo o quê? Libertando aos poucos aqueles... os jugos, né, opressores, e aqueles que ainda resistem, eles vão ter o típico colapso uraniano, que é loucura e decadência. Esse é o resultado, né, dessa energia de Urano, quando o componente importantíssimo, que é liberdade e igualdade, não é compreendido. Então, meio que aqui, assim, só vai conseguir sobreviver daqui para frente o que estiver alinhado com isso. E Júpiter, né? Então, Júpiter, ele não está nesse momento emprestando essa energia expansora para essa guerra, ele não está. Por quê? Porque Júpiter, ele está desde maio de 2023, vejam só quanto tempo, desde maio de 2023 que Júpiter está passando pela região da África.
Então vocês vejam o que vem acontecendo de lá para cá. Novas grandes descobertas arqueológicas no Egito, ampliando os horizontes de crescimento daquela região também, que cresceu muito, né, desses tempos para cá. Então vejam quantos fatos foram desvendados nas pirâmides nos últimos tempos. Então Júpiter tá lá, mas já está lá faz tempo, ó, então desde maio de 2023. Aí o que vai acontecer? Nessa caminhada, Júpiter ele vai sair dessa região em junho desse ano, ou seja, daqui a pouco, né? Sai dessa região e entra na região do Oriente Médio, justamente lá. Então, quando ele passa pelas constelações de Câncer e de Leão, de junho de 2026, vai até dezembro de 2027. Então, nós vamos ter durante esse tempo um grande sentido de ajustes nesses conflitos. Então, nós podemos ver o que? Uma unificação das potências nesse conflito, para que tenha uma coisa mais equânime, né, nessa guerra. Nós podemos ver também que isso pode piorar muito a situação, porque a situação da América do Norte, eles estão com uma força muito provisória. Saturno e Netuno já saiu, como eu falei, e esses planetas que eles estão se apropriando agora são os terrosos. Os terrosos, eles são muito rápidos, daqui a pouco, tchuf, já saiu todo mundo de lá. Marte, né, 10 de abril, já saiu de lá. Então, assim, vai ter uma grande inversão nesse polo de força. Agora, Júpiter, quando chega na região do Oriente Médio, ele fica bastante tempo. Ele vai ficar 1 ano e meio, praticamente. Então, o que nós podemos esperar também, né? Além dessa piora? A gente pode esperar a expansão, né? A expansão, aquela coisa, dá bastante corda para se enforcar também. Então, assim, o que não tiver justiça ali, que se cuide, né? Tem que ter uma justiça real. Agora, depois dessa passagem, né? Depois que Júpiter passar por Câncer, passar por Leão, ele entra no início de 2028, ele entra na constelação de Virgem. E Virgem é aquela constelação gigante que demora muito tempo, né? Então, ele entra na passagem de Virgem no início de 2028 e ele faz o quê? Ele consolida ainda mais a posição da China, da Índia e do Japão no quadro econômico, tecnológico e comercial. Depois, quando for no final de 2029, Júpiter ele entra na região da Rússia, da Ucrânia. Então, como Júpiter ele é a energia da justiça, existe uma possibilidade de que se terminem de vez esses conflitos entre a Rússia e a Ucrânia. Tomara, né? Como se fala, Inxalá. E quando ele chegar ao Ophiuchus e Sagitário, vai ser no final de 2030, né? Aí ele entra na região da Europa. Ele vai ficar do final de 2030 até março de 2032. Então, nessa região da Europa, ele vem para resgatar para o europeu, para as nações europeias, a importância da sua história, da sua contribuição cultural para o mundo e se apegar a isso como seu real e verdadeiro valor, e não apenas uma visão econômica e materialista. Não dá, a energia da Europa é uma energia muito especial no planeta. Não adianta entrar em lideranças ali que querem tratar tudo como supermercado, que não vai funcionar, certo? Aí eles vão mexer aí até com energias fortes, ancestrais, que protegem a região da Europa. E agora Plutão, e as passagens de Plutão, certo? Plutão, ele passou por essa região da Europa durante muito tempo. Plutão, ele é lentíssimo, gente, né? Imaginem, né? Ele entrou nessa região da Europa, olha que interessante, logo em seguida, depois da morte da Lady Di, né? Que foi, vamos dizer assim, que a Lady Di, ela trouxe mais popularidade para a Europa do que muitas outras coisas, né? Então, energeticamente, ela trouxe uma coisa simbólica nisso. Depois que ela morre, Plutão entra nessa região. Então, como se esse evento ele representasse assim, um ponto final de uma cultura que tentou ser criada em modelos superficiais, se alejando daquilo que realmente ela contribui como cultura,
não naquela superficialidade toda que a gente está vendo cada vez mais o que é essa realeza ali, né? O que é aquilo, né? Tanto na Inglaterra quanto na Espanha também. Então, Plutão, ele ficou nessa região da Europa até o final de 2023. Vejam quantas transformações a Europa passou durante esse tempo, certo? Enquanto ela vivenciava revoluções, crises migratórias, aqueles redemoinhos de identidade, né? O que é, o que não é europeu, né? Então, assim, Plutão, ele deu uma arrasada nesse terreno. Então, agora, desde o início de 2024, Plutão saiu de lá. Ele está em Capricórnio, certo? Plutão em Capricórnio, ele está agora ocupado de outra coisa. Ele está no vórtice da reconstrução do poder no planeta, certo? E que essas relações, né, de poder que são excessivamente emocionais, imaturas, dramáticas, ele está ali para se assegurar que todos os conflitos que existam ligados aos comandos que sejam assim na Terra, comandos dramáticos, pessoas imaturas, que não têm nenhum lugar legítimo nesse poder, ele se opõe, certo? Então, a força que se colocar assim sempre vai perder a credibilidade e se autodestruir. Então, Plutão é a força que não vai se validar pela violência, não é. Plutão não é a violência. Tem muito astrólogo que tem medo, nossa, agora a guerra vai piorar muito, Plutão, né? Porque é Marte quem faz os ataques, Marte é que toca fogo no circo. Plutão é o mestre de Marte, ele é aquele que fala, para, desse jeito você não vai ganhar nada, você só vai ganhar autodestruição, trágicos, né? Então, a presença de real valor não é essa. Então, nesse momento, Plutão ele está na condição de se opor, não de apoiar. Plutão não vai estar dando apoio para nada, certo? Que ficar esperando apoio de Plutão, espera sentado. Plutão, aliás, né? O caráter da energia de Plutão é justamente a energia do fortalecimento interno, onde a pessoa tem que encontrar os elementos de força e de apoio que ela fica querendo encontrar nos outros, nela mesma. Então, Plutão, ele vem para se opor, ele vem para dar um grande não. Falar, olha, está errado, está fora de prumo, está desalinhado, não é o que o momento atual necessita, então bate o martelo dele, vai falhar. E como a energia que ele está vibrando agora é Capricórnio, certo? Então Capricórnio, é o dono da paciência também. Capricórnio é aquele que se você errou, tenta de novo, errou, tenta de novo, tenta de novo. Ele sempre vai falar tenta de novo. Uma hora você vai acertar. Quem sabe uma hora dá certo. Só que a cada vez que você perde, você tem uma oportunidade nova de acerto, mas você perde coisas, né? Você deixa coisas para trás que você deveria também, né? Então, assim, tem até um símbolo sabeu astrológico que eu gosto muito, que fala de um vitral de uma igreja que tem 3 rosáceas. Uma é destruída por um tiro, por uma bomba, por um canhão, né? Naquele tempo eram canhões, né? Então, uma é destruída pelo canhão e ficam mais 2. Então, assim, a igreja não foi destruída, mas ela perde uma rosa, certo? Então, assim, a gente tem que ver que não é simples assim, né? Ah, eu perdi, eu começo de novo. Não, você não vai estar igual, da mesma forma que antes, tá? Então, Plutão ele está na linha de frente com os conflitos do Oriente Médio, certo? Então, por exemplo, quando o Júpiter passar por lá, vai ser bem forte isso, né? Porque quando o Júpiter passar por lá, ele vai estar ainda em conjunção com Marte, a coisa vai estar feia, né? Então, assim, por exemplo, Plutão não é uma energia inimiga de Júpiter, inimiga de Marte. Eles vão se combater, mas para mostrar assim, olha, eu ainda represento aquilo que está tentando. Vamos dar mais uma chance para ele. Aí Júpiter fala, não, vamos acabar com eles todos agora de uma vez? Então, assim, a batalha é meio nisso, né? Plutão nessa linha de frente ali em Capricórnio. Então,
como eu disse, Júpiter ele vai ficar lá fazendo essa oposição, né? A gente vai ver no próximo ano, aqui, segundo semestre, durante o ano de 2027 também, a gente vai ver muito isso. Agora, Plutão não vai ficar eternamente fazendo isso. Plutão, assim, até o final de 2038, Plutão, ele fala, olha, como eu estou em Capricórnio, eu dou até o final de 2038 para essa situação toda desse Oriente Médio estar resolvida, e ponto. Que é o que provavelmente vai estar, né? Porque em 2039, Plutão entra em Aquário, gente. 2039 vai ser um ano, eu acho que até um pouco antes, que Plutão ele adora anunciar a sua chegada, né? A gente vai ter umas explosõezinhas no mundo ainda, um pouco antes disso. Tem até um livro de ficção novo que eu estava lendo, né? Sobre o mundo, né? Como estará o mundo em 2036, né? Falei, nossa, nas previsões astrológicas o trágico começa em 2039, né? Trágico mais ou menos, né? Trágico para aquilo que insiste em não aceitar o novo, né? Porque em 2039, em Aquário, Plutão entra na região da América do Norte, certo? Então, aquela grande queda desse império que a gente está falando até agora é ali começou. Ali começou e fala assim, olha, agora acabou. Então nós vamos ver uma grande queda desse poder, mas veja só, Plutão, ele, como eu falo, ele não é só destruição, ele é reconstrução também. Então, isso é muito importante, porque Plutão, ele é esse princípio dessa entropia que já se instalou. Mas agora nós vamos ver um processo que vai se tornar mais e mais difícil até ele se concluir. Então, em 2039 ele vai ficar ali muito tempo, né? Então, em 2066, olha quanto tempo, aí Plutão vai inaugurar o que? Ele vai inaugurar com uma força de um martelo a era de Aquário, certo? Nós estamos vivendo muitos aspectos dessa era de Aquário, mas eu diria que a partir de 2066 vamos começar a vivê-la na íntegra de fato. Então nós vamos trazer um mundo com novas diretrizes, ainda com um grande potencial de transformação. Não pensem que a era de Aquário, nossa, é a era do paraíso, agora tudo vai se ajustar no mundo. Não, nós vamos sempre abrindo novos potenciais, né? Sinalizando que essa longa jornada de destruição e de renovação, ela culmina num horizonte de inovação coletiva. A gente tem que se preparar para esse movimento, né? E a grande verdade é que esses velhos polos de poder não vão permanecer os mesmos. Essa ampulheta, gente, já foi virada, não adianta insistir. Nesse eclipse da Lua de Fogo em Leão, nós vivemos momentos muito difíceis, né, para o ser humano na Terra, para a nossa sociedade, e nós precisamos estar atentos e levar tudo isso muito a sério. Porque a humanidade é ela quem sente na pele os desafios que se explodem com essas energias de injustiça e de loucura todas quando elas se colocam no poder. Então o nosso desafio, enquanto consciência coletiva, não só individual, é chamada para despertar agora, porque essa energia ela exige de cada um de nós atenção, compromisso. Então vejam, esses dias estão tristes, né? Complicadíssimos. Mas enquanto Marte ele não sai dessa região. Em 10 de abril ele sai dessa região da América do Norte. Então vai estar menos perigoso tudo aquilo que sai de dentro dessa esfera de poder, né? Mas vamos nos lembrar que ele sai, mas de Marte não evapora no ar, né? Ele vem fazer a sua passagem pela América Latina, pela América do Sul, que vai ficar aqui até o final de junho. Então nós podemos esperar conflitos e revoltas por aqui também. Vale a pena ter atenção. Mas de 12 de agosto até o final de novembro, Marte vai estar na região do Oriente Médio. Como eu falei, junto com Júpiter ali, em oposição a Plutão. Então, vamos nos preparando aí, quem acredita em todos os preventivos que a gente tem a fazer, né? Numa situação como essa, que façam, né? E
o que nós podemos fazer diante desse cenário. Acho que isso que se resume, né, a mensagem que eu quero passar aqui para vocês. Então, assim, olha, tem muita gente que fala sobre isso, fica parecendo uma expressão assim, tolinha, inocente demais, alienada, mas não é. Eu acho ela, assim, muito válida e muito digna, que é enviar vibrações de amor para o mundo. Olha, nós termos consciência, porque a gente não dá valor para o poder que tem a nossa consciência, para o poder que tem a nossa mente, os nossos pensamentos. Então, nós termos a consciência de que o nosso olhar atento pode sim fazer muita diferença, certo? Isso é que tem que ser relevante. Então, diante desse cenário de mudanças profundas que nós estamos passando agora, a resposta, a melhor resposta, a mais eficiente, não está nas armas, não está em ficar odiando quem eu vou odiar, um ou outro, certo? Não está em grandes discursos de poder, mas sim em vibrar amor para todo o nosso planeta. Reconhecendo que o nosso olhar atento, o nosso olhar compassivo, pode sim, de fato, transformar a corrente dos acontecimentos. O mundo, a gente não é forte na hora de torcer no futebol, tem muita gente assim que fala, nossa, fulano dá azar, meu cachorro tem que vestir tal roupa, né? A gente não se acredita naquele momento, né, que a nossa torcida é uma coisa que também movimenta o pé do jogador. Então a gente tem que pensar nisso em todas as coisas, para a vida de um ser humano, para que se apaziguem esses conflitos, para que o bem tenha mais voz do que o mal dentro de tudo isso, certo? Então vamos tentar transformar as correntes dos acontecimentos dessa maneira, não com outras que não vão transformar em nada, que é ficar odiando, que é ficar ansioso, inseguro ou tendo algum tipo de síndrome de pânico. Por quê? O mundo que nós vivemos, ele não pertence somente àqueles que veem tudo como mercadoria, tudo como interesse pessoal, mas é um direito inalienável de todos os seres que neles habitam. Então, que nele habitam. Eu, você, todo mundo. E cada gesto de luz que a gente faz também pode ser um ponto de ruptura desse mal, certo? E uma forma de restaurar novamente o equilíbrio. Então, vamos agora todos muito atentos, certo? Levando muito a sério, procurando viver com a mente e o coração em paz. E que essa paz, ela também seja direcionada àquilo que vocês querem também ver com maior valor. Tudo bem? Então, abraços a todos. Até o próximo vídeo. Abraços estelares.